Graça e paz, que bom ter você conosco para a nossa conversa de hoje. A gente está começando aqui uma análise. Faz parte do programa Red Online, sabe? Vamos explorar juntos a lição 1. É um material muito bem preparado pelo pastor Elton Mello, lá da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. E o tema que a gente tem em mãos, olha, é um daqueles bem sérios mesmo, né? Fundamental, eu diria. E isso fundamental. A gente vai falar sobre as verdades do destino final de todo mundo, da humanidade. E a nossa base para isso vão ser os ensinamentos do próprio Jesus. Especificamente naquela parábola da rede de pesca, que está lá em Mateus capítulo 13, né? Versículos 47 a 50. Então, qual que é a nossa missão aqui, né? Mergulhar nessa parábola para entender o que Jesus está falando ali sobre o reino dos céus, sobre o julgamento que vem por aí e, claro, o que isso significa para a gente, para a nossa responsabilidade missionária. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Vamos direto lá para o texto? Mateus 13, começando no 47 e 48, diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. É uma imagem forte, né? Aquela rede gigante varrendo o mar. Muito forte. E o material do pastor Elton Mello, ele destaca um simbolismo aqui que é fascinante, sabe? A rede, ela representa a mensagem do evangelho com esse alcance que pode chegar a todo mundo universal. Ela é lançada no mar, que é o mundo, né? A humanidade toda. E ela pega toda a qualidade de peixes. Isso mostra que a pregação, o chamado de Deus chega para muita gente, para todo tipo de pessoa, de tudo que é origem, condição, bons e ruins, como a parábola diz. E o ponto crucial, talvez até meio paradoxal que a lição mostra, é justamente esse. O alcance no começo é enorme, sem distinção, mas a seleção final, lá na praia, essa sim é criteriosa e pertence só a Deus. A imagem captura muito bem essa tensão, né? Entre o convite ser amplo e o resultado final ser bem específico. Entendi. E isso coloca a gente e a igreja no papel dos pescadores, certo? Exato. A lição reforça isso, né? Que somos nós que temos que lançar a rede. Quer dizer, se envolver ativamente em levar a mensagem e evangelizar. E também ajudar as pessoas a crescerem na fé, o tal do discipulado. Mas como é que essa tarefa de lançar a rede se encaixa com a separação lá no final? Essa é uma distinção, assim, vital, que a lição ajuda a gente a entender bem. A tarefa de separar os peixes, ou seja, dizer quem é justo e quem é injusto para a eternidade, isso não é função nossa, da igreja no dia a dia. A parábola é bem clara. Essa separação vai acontecer no fim desta era. É uma expressão que aponta lá para o fim dos tempos, para o juízo final mesmo. E quem vai fazer isso? Os anjos, agindo sob as ordens de Deus. Entendi. Então a gente pesca, mas quem separa é lá em cima. Justamente. A lição enfatiza isso. A igreja lança a rede de forma ampla, mas a triagem definitiva é essa celestial. Isso meio que resolve aquela tensão que a gente falou. Nosso papel é anunciar, convidar, pescar. O julgamento final, a separação mesmo, pertence a Deus. E a implicação disso, como a lição aponta, é séria, né? Muitos vão ser alcançados pela mensagem, mas infelizmente nem todos vão fazer parte do reino eterno. Essa imagem da separação na praia leva a gente para um momento bem decisivo e bem sério da parábola. Os versículos 49 e 50 de Mateus 13 terminam assim: Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha, a descrição do destino de quem é rejeitado é pesada. É muito pesada. E a análise que a lição faz sobre o porquê dessa separação é fundamental para a gente não ter uma ideia errada sobre Deus. Sabe? Ele é apresentado como essa união perfeita de amor e justiça. A santidade dele, a natureza pura dele, exige essa separação no final.
Certo. O reino de Deus, por definição, é um lugar de santidade total, e a lição reforça que nada impuro, nada em rebelião contra Deus pode ficar junto dele. Então, a separação não é tipo um capricho divino, mas uma consequência justa e necessária, tanto da santidade de Deus quanto da escolha humana de rejeitar ele. E o pastor Elton Mello, na lição, ele também aprofunda os critérios para essa separação. E fica bem claro ali que não é só uma questão de fazer boas ações isoladas, ou ter uma aparência de religioso. Uhum. O ponto central mesmo, segundo a lição, é a posição interior de cada um. Ter uma fé genuína, exclusiva em Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Quer dizer, confiar só em Cristo para o perdão e para a vida eterna, e entregar a vida para Ele liderar. E para a gente não achar que essa fé é algo só abstrato, que ninguém vê, a lição vai lá na carta de Tiago, né? Capítulo 2, versículos 17 e 18. Ah, sim. A fé é sem obras. Exato. O argumento ali é que a fé, se ela não aparece em ações concretas, na prática, ela é uma fé morta que não funciona. Então, a lição argumenta que a fé que salva de verdade, embora seja um ato interno de confiança, ela vai produzir frutos que a gente pode ver. Uma vida que muda, atitudes, ações que mostram os valores do reino de Deus, tipo justiça, misericórdia, buscar a verdade, integridade, santidade. As obras não salvam, mas mostram a fé que salva. É isso. Perfeito. As obras são a evidência, o resultado natural da fé verdadeira. E voltando à linguagem forte que Jesus usa, fornalha de fogo, pranto e ranger de dentes. A lição comenta isso, né? Comenta e faz questão de frisar. É impossível ignorar. A intenção de Jesus e da lição ao destacar isso não é só dar medo, mas despertar um senso de urgência, de sobriedade na igreja. É um alerta, sabe? Sobre a realidade terrível que é a perdição eterna para quem rejeita a graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer que todos se salvem, certo? A lição também fala disso. Sim, é crucial lembrar disso também. A lição cita lá 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer nenhum na perdição de ninguém. Mas a salvação, como a teologia da lição apresenta, ela depende da nossa resposta. É preciso aceitar o convite da graça que Deus oferece em Cristo e colocar a fé nele. Existe um desejo de Deus para todos, mas a salvação se concretiza pela fé de cada um. Essa tensão entre o desejo de Deus e a nossa resposta necessária. Isso conecta direto com o nosso papel, então. Se a separação é real, se o destino eterno está em jogo, como é que isso mexe com a nossa vida de fé no dia a dia? A gente lembra daquele chamado de Jesus em Marcos 1,17. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Como essa visão do fim, da parábola da rede, deveria mudar o nosso jeito de lançar a rede hoje? Olha, a aplicação para hoje que a lição traz é bem direta. E eu diria até confrontadora. A missão de pescar homens não é coisa do passado, nem algo opcional. É uma responsabilidade de agora, urgente, que a Igreja de Cristo não pode transferir para ninguém. E aí é que a lição traz uma crítica construtiva baseada, segundo o autor, em observações, em dados que mostram uma tendência meio preocupante. Que tendência seria essa? O pastor Mello aponta que em muitas igrejas locais, talvez ele cita um número mais de 60% das atividades, do tempo, da energia, dos recursos, acaba indo muito para o público interno, para quem já está no cesto, sabe? 60%. É bastante coisa direcionada para dentro, né? Pois é, direcionada para o público interno. São programações, eventos, estruturas que, ok, podem ter seu valor para edificar quem já é membro, mas correm o risco de consumir a maior parte do potencial da igreja. E o resultado, segundo a análise da lição, é um impacto missionário lá fora relativamente pequeno. Ou seja, pouca pesca de verdade acontecendo no mar. E a preocupação que a lição levanta com isso é bem séria. O risco das igrejas perderem um pouco a sua característica principal.
virando quase uns clubes religiosos. Exato. Lugares mais focados em manter o pessoal entretido, em sustentar a estrutura física, a organização, em vez de serem comunidades vivas, que transformam, que se esforçam ativamente para alcançar quem está fora da rede, perdido, sem Deus. A lição até fala do contraste que a gente às vezes vê entre o dinheiro gasto em festas, eventos internos, reformas, e o investimento às vezes meio tímido na missão mesmo, seja aqui perto ou lá longe. Exatamente. Por isso que o chamado que ecoa na lição é para um resgate desse compromisso bíblico fundamental com a missão. É um convite para a igreja, como corpo de Cristo, voltar a olhar para fora, para cumprir o propósito de ser sal da terra e luz do mundo. E como isso se traduz na prática? Bom, a lição detalha bem. Isso se desdobra em várias frentes. Envolve as missões globais, claro, orar, sustentar obreiros financeiramente, enviar missionários, plantar igrejas onde o evangelho ainda não chegou. Certo, o alcance mundial. Sim, mas envolve com a mesma importância a missão local. O nosso mar particular, a nossa vizinhança, o condomínio, a escola dos filhos, o trabalho, nossos amigos e, fundamentalmente, a nossa própria família. Todos esses lugares são campos missionários que precisam de pescadores de homens dedicados e intencionais. Faz todo sentido. Não é só lá longe, é aqui do lado também. Justamente. E se a gente conecta isso com o quadro geral que a parábola da rede pinta, lançar a rede, pregar o evangelho não é só uma boa ideia ou uma atividade a mais na igreja, é um mandato, uma ordem direta de Cristo. E a lição enfatiza que para cumprir esse mandato precisa de duas coisas: um compromisso firme com a verdade do evangelho, mesmo as partes difíceis que confrontam a nossa cultura, e um amor de verdade pelas almas, uma compaixão real por quem está longe de Deus, parecida com a compaixão que movia o próprio Jesus. Então, para a gente ir amarrando aqui, a mensagem central que o pastor Elton Mello tira da parábola da rede nessa lição é um chamado forte, quase um alarme mesmo para a ação. Exatamente. O reino de Deus está aí, avançando. O fim desta era, o momento da separação final, está chegando, não tem como escapar. E todas as pessoas, percebendo ou não, estão ao alcance dessa grande rede espiritual que é a mensagem do Evangelho. E isso traz a gente de volta para aquela pergunta fundamental, que é pessoal, intransferível, que a lição levanta. No dia da grande pescaria final, quando a rede for puxada para a praia da eternidade, onde é que cada um de nós vai ser encontrado? A gente vai estar entre os peixes bons, aqueles que a fé em Jesus se mostrou verdadeira por uma vida transformada, dedicada a Ele? Ou será que, tragicamente, a gente vai ser contado entre os ruins, os rejeitados, por ter ignorado, negligenciado ou até rejeitado ativamente o chamado de Deus e a salvação que Ele oferece em Cristo? É uma pergunta que faz pensar. E a lição reforça com clareza a doutrina da graça. A salvação não é por merecimento, é presente de Deus, de graça. A gente recebe só pela fé em Jesus. Só que essa mesma fé, se for de verdade, como a lição argumenta lá com o Tiago, ela não pode ser parada, invisível. Ela transborda em frutos, em evidências práticas de que algo mudou por dentro. E um desejo de agradar a Deus, de viver do jeito dele. É por isso, então, que o apelo final da lição é tão pessoal, tão direto. É um chamado para a gente não ser crente acomodado, sabe? Satisfeito só com a própria salvação ou com o conforto ali da comunidade da igreja. Sim. É um chamado para a gente se tornar agente ativo da missão de Deus no mundo. A lição usa umas exortações bem práticas, quase ordens de batalha, né? Ganhe sua casa para Cristo, ore e lute espiritualmente pela salvação da sua família, alcance seus vizinhos, seus colegas de trabalho, influencie sua cidade para o bem. É para agir mesmo, aqui e agora. E a reflexão final que a lição propõe, usando aquela imagem da seara pronta e dos poucos trabalhadores, ela serve como um estímulo muito poderoso. O campo está aí, enorme. As pessoas estão aí, muitas buscando sentido, esperança, verdade. E o convite fica ecoando.
Levante-se com ousadia, cheio do poder do Espírito Santo, e vá ao encontro dos perdidos. Lance sua rede onde tiver gente, em todos os mares da sua vida, porque ainda dá tempo, mas o tempo é limitado. Impactante. E talvez depois de toda essa nossa conversa, a pergunta que fica martelando para nossa reflexão pessoal seja essa. Considerando a realidade que não dá para fugir da rede e a seriedade da separação final que Jesus descreveu, de que forma isso deveria realmente mudar, não só nossas prioridades na agenda, mas as nossas ações e conversas de todo dia como pescadores a serviço do reino. Uma pergunta essencial para a gente fechar nossa análise de hoje. Fica então um convite reforçado para que cada um continue meditando sobre essas verdades profundas e, como a gente sempre incentiva aqui, para mergulhar no estudo dedicado da Palavra de Deus. Talvez seja uma boa hora para revisitar a lição 1 completa do pastor Elton Mello, lá no programa Red Online, ou seguir o plano de leitura da Bíblia que o material propõe. Que Deus nos capacite e nos use como pescadores fiéis de homens e mulheres para o seu reino.